Brasil 2, Colômbia 1 pelas qualificatórias da Copa do Mundo. Mais um jogo muito ruim do Brasil, onde não conseguiu efetuar uma saída de bola decente depois dos 15 minutos de jogo e tomou um empate que podia ter sido definitivo. Aquele gol do Vinícius no final foi um baita gol, mas contou com desvio, podia ter dado muito ruim se não fosse aquele gol. Então vamos lá, eu vou puxar primeiro os jogadores individualizando eles, para depois falar especificamente sobre o Dorival, porque todo mundo já sabe o que falar do Dorival, né? Começando no gol, nós tivemos o Alisson, com muita gente culpando ele naquele gol, mas a culpa foi do Joelinton, não foi dele. Não foi uma bola super defensável, para mim, lance normal. O problema foi a saída de bola do Alisson. Esse foi o grande problema. Depois dos 15 minutos, mais ou menos, acho que o último lance ofensivo do Brasil tinha sido aquele do Rodrigo, onde ele bateu o cruzado. O Brasil não conseguiu jogar. O Brasil não conseguiu ter saída de bola, perdia a bola o tempo todo, não conseguia recuperar. Uma tristeza completa. O Rames começou a marcar o Marquinhos. A sensação que dava era que a Colômbia tinha mais jogadores. Parecia que a Colômbia tinha 11 jogadores e o Brasil tinha 7, tinha 6 jogadores. Os jogadores não apresentavam para ajudar na saída de bola, a saída de bola era horrível, sobrava pro Alisson. O Alisson parecia que não era o Alisson do Liverpool. Teve bola que ele mandou para lateral, toda hora era chutão, ele quase errava passe, quase perdia a bola ali no gol, era algo irreconhecível. O Alisson joga muito bem com os pés, claro que o Ederson joga melhor, mas ainda assim o Alisson joga muito bem com os pés. Já deu até assistência essa temporada, se não me engano, pro Liverpool. Então, não é um ponto forte dele, mas pareceu que ele não sabia jogar com os pés hoje, ontem. De 26 passes que o Alisson tentou, ele errou 16. Eu achei que tinha sido até mais que ele tinha errado. Mas enfim, errou 10 passes, que provavelmente foram dessas saídas muito ruins. Continuando na defesa, nós tivemos o Marquinhos, que fez um jogo ok. Tivemos Wanderson e Arana. Arana fez um jogo ok também, mais ou menos. Foi mais ofensivo ali no final, teve aquele lance que ele bateu na trave e tudo. O Anderson não dá, nível muito baixo. Saída muito ruim também, não conseguiu ajudar. O Wesley transformou nosso jogo pela direita. Magalhães fez um grande jogo, ele ganhou todos os duelos aéreos, só que ele tomou o terceiro amarelo e não vai jogar no jogo contra a Argentina. Não errou praticamente nenhum passe, acho que só errou um. Então, mais um bom jogo do Gabriel Magalhães. E aí nós chegamos na volância, né? Tivemos Gerson e Bruno Guimarães titular. No começo, a Colômbia não estava conseguindo acertar a marcação e a saída estava muito tranquila, sem muita pressão, e estava muito boa. O Gerson fazia muito bem a saída de bola, ele alternava ali com o Bruno Guimarães, quem fazia essa saída, até que aos 28 o Gerson sente e acaba saindo. Aparentemente não foi constatado nenhuma lesão, então talvez ele possa jogar contra a Argentina. Não sei como é que vai ser, mas enfim, aparentemente nada grave que vai deixar ele fora de jogo. A saída de bola já estava vindo piorando, depois que o Gerson sai, a saída de bola não existe. Joelinton entra e cara, é triste ver o jogo depois disso, cara. O lance do gol é culpa do Joelinton, ele recebe a bola, acho que do Alisson, e ele fica 5 segundos enrolando com a bola até ele perder, e aí nisso já arruma uma bola pro Luiz Dias arruma ali e chuta no canto. Simples, gol, empate. A bola chegava no Joelinton, eu já ficava triste, cara. Não saía nada de bom. Ele perdia a bola de graça, segurava que só. Não sei como ele não errou muito passe. Fazia umas faltas completamente desnecessárias, sabe? Empurrando o cara. Pelo amor de Deus, mano. Triste o jogo que ele fez. Ele não foi substituído porque ele já entrou como substituição e não tinha grandes opções, né? Infelizmente. Já no final do segundo tempo ele se ajeitou melhor. Fez uma finalização, foi para fora, mas passou perto. Conseguiu se arrumar, né? Claro que não compensa o lance do gol e tudo mais. Mas uma atuação muito ruim dele. O Guimarães fez um jogo bom, Gerson fez um jogo bom, e aí vamos para a meia, onde tivemos o Rafinha, que fez um excelente jogo. Na minha opinião, ele foi o MVP. Se eu não me engano, do jogo foi o Vinícius, mas esses dois foram os dois melhores do jogo, junto do Wesley. E olha que o Wesley foi lateral, não foi reserva. Enfim, o Rafinha fez o lance do gol, onde ele acha um passe para o Vinícius, que estava atacando o espaço já tinha feito a leitura correta, e aí o Vinícius sofre o pênalti. Rafinha vai e bate. O Vinícius teve mais erros do que o Rafinha, porque o jogo do Vinícius é isso, ele erra muito até que ele acerte. Erra muito também é uma palavra forte, mas ele erra e acerta. É um jogo difícil mesmo, mas quando ele acerta, ele cria chances muito boas. Teve aquele lance que ele rolou acho que foi pro Arana, e aí não conseguiu, mas criou uma chance. Teve aquele lance que ele rolou pro Rafinha, aí ele devia ter chutado, na minha opinião. Tinha o goleiro e tinha o zagueiro, mas os dois já vieram mais baixos assim. Dava pra ele cavar, dava pra ele
sei lá, tentar bater mais alto de qualquer jeito. Mas ele preferiu rolar pro Rafinha. Rafinha estava marcado e não conseguiu chutar. Então, o Vinícius participa muito do jogo. E isso é importante. Ele consegue criar as chances. E ele que faz o gol também no final, com assistência do Rafinha. O Rafinha estava marcado por 3 jogadores. E ele consegue achar um passe simples ali pro Vinícius. E já corre para atacar o espaço. Nisso, o Rafinha puxa 2 marcadores dele. Apenas um vai no Vinícius. O Vinícius corta para dentro e bate de longe. Com desvio, não lembro em quem. Mas enfim, o desvio ajudou ao gol ficar indefensável e a gente resolver esse jogo nos acréscimos, cara. Não dá pra ficar dependendo de individualidade e sorte desse jeito. E aí o Vinícius ganhou o MVP, foi aquele troféu que era uma pílula da CIMED, que uma pílula enorme, é o troféu mais feio que eu já vi. Por que você vai querer uma pílula enorme como prêmio de MVP pela seleção? E aí eu vi gente comentando que era a de pirona do Militão. Eu ri muito, mas enfim. E as estatísticas do Vinícius foram 4 chutes no gol, um gol, né, que foi aquele gol com desvio, 2 passes decisivos e uma grande chance perdida, que provavelmente foi a que ele acabou rolando pro Rafinha. Rafinha teve 3 passes decisivos, um sendo pro pênalti do Vinícius, 2 chutes no gol, um gol e uma assistência. Participou dos 2 lances. O Vinícius também participou, mas um foi sofrendo pênalti. Mas o destaque pro Rafinha, pra mim, é o mapa de calor. O Rafinha, ele tá em todo o campo. Ele ajuda muito na marcação, ele ajuda muito nessa saída de bola também. Apesar que dessa vez não ajudou tanto, mas no Barcelona ele faz muito isso. E fez bastante no Brasil também. Ele tá na direita ali ajudando, tá na esquerda, tá mais pra frente no ataque, aí ele volta, tenta ajudar a marcar. O Rafinha, ele é um jogador muito participativo. É um jogador que a gente precisa, um jogador de muita raça. No final ali, ele dando carrinho, correndo atrás pra marcar. A gente precisa desse tipo de jogador, a gente precisa desse tipo de raça. Continuando no ataque, nós tivemos um Rodrigo muito abaixo. O único lance que eu me lembro do Rodrigo decente foi aquele que ele bateu cruzado. Um jogo muito abaixo do João Pedro também. Errou quase tudo que tentou. O João Pedro teve um chute bloqueado e 5 de 11 passes. Então ele errou 6. Errou mais passes do que tentou. E também teve 9 perdas de bola. O João Pedro foi completamente ineficaz nesse jogo. E aí, na minha opinião, era para ter colocado o Endrick. Endrick era para ser titular já, na verdade. Mas quem entrou foi o Matheus Cunha, que entrou meio apagado. Mas não fez um jogo horrível. Fez um jogo médio, medíocre. E aí nós temos o Wesley, que pra mim foi o destaque nas substituições. O Savinho entrou muito bem também no lugar do Rodrigo. O Wesley, pra mim, foi o terceiro melhor jogador. O primeiro foi o Rafinha, segundo o Vinícius, terceiro o Wesley. Depois que o Wesley entrou, cara, primeiro lance ele já ataca no espaço, e aí tem um passe, não lembro de quem, se foi do Matheus Cunha ou do Savinho. E aí ele conseguiu passar, fez o cruzamento, mas não tinha ninguém. Teve outro lance também que ele cruzou, teve um lance que ele limpou ali, tocou pro Joelinton, e aí Joelinton finalizou para fora, mas foi perto do gol. Então depois que o Wesley entrou, nossa saída de bola facilitou muito, Luiz Dias não conseguiu fazer mais nada, e a gente saía muito com a bola pela direita. O Wesley já tabelava ali com o volante. Se o Gerson ainda tivesse, esse jogo podia ter sido ainda melhor, com essa dupla com muita química, que é o Gerson e o Wesley. O Wesley faz muito isso de atacar no espaço, enquanto o Gerson procura o melhor passe, se vai passar no Wesley, se vai cruzar na área, se vai, enfim, achar uma outra jogada mais interessante. E é algo que funciona muito no Flamengo e pode funcionar muito na seleção. Não sei se o Gerson vai jogar no jogo contra a Argentina, mas se jogar, essa dupla pode causar muito problema para a Argentina. A Argentina é essa que vai sem Messi, inclusive, então a gente pode tentar explorar disso, mas é uma Argentina muito sólida ainda assim. Para mim, esse é o Brasil que tem que ser titular. Wesley, Marquinhos, Léo Ortiz e Arana. Não tem grandes opções pela esquerda, apesar de eu não gostar tanto do Arana, então tem que ser ele. E nisso a gente tem uma saída de bola muito boa com o Léo Ortiz, com o Wesley, com se o volante conseguir ajudar, se for o Joelinton, se for outro. A gente tem uma saída de bola muito eficaz e vai ter muito mais oportunidades pela direita, seja com o Rodrigo, seja com o Savinho, titular, quem seja. Vai dar essa liberdade do jogador cortar para dentro. O Wesley vai por dentro, o ponta por fora. O Wesley faz muito isso, de atacar o espaço, seja por dentro, seja por fora. E é isso, mais um jogo preocupante da seleção brasileira. Esperamos que essa saída de bola não seja neutralizada de novo contra a Argentina, como foi contra esse jogo da Colômbia, e que a gente possa ter um bom resultado aí, pelo menos uma vitória, nem que seja na cagada por 1-0, porque a Argentina é o nosso adversário mais difícil, mas a gente sabe como é que é, jogo puxado, sempre contra a Argentina, os jogadores dão mais a vida, e é isso que a gente espera ver.